compartilhar o tema obedecer para viver a glória de Deus. Obedecer para viver a glória de Deus. O Senhor me deu esse tema hoje às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. O Senhor me deu esse tema e Ele já tinha me dado a palavra desde da primeira reunião que tivemos com o CDL, com o Conselho da Igreja. E o Senhor me deu uma palavra e me deu o tema hoje. E Ele deu esse tema e eu havia dito que era para o dia da reunião. Eu acreditei que era somente para o momento da reunião esse tema e essa palavra. E o Senhor ministrou ao meu coração que era para compartilhar com toda a igreja, com todo aquele que é discípulo, com todo aquele que congrega nesta igreja. Você que está no presencial ou você que está no online e não pôde vir, tem alguns que estão trabalhando, não puderam vir, estão viajando, não puderam estar presentes, né, por causa devido às férias, estavam viajando, não estão presentes. Mas você que é membro, discípulo aqui nesta igreja de Jesus, eu creio que essa palavra é para o teu coração, assim como é para o meu coração. Não tem como viver a glória de Deus se não obedecer, amados. Obedecer a quem, pastor? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a quem, pastor? O que mais? Além da palavra de Deus, eu não estou entendendo. Amados, se você crê que o teu líder é dirigido por Deus, você vai ouvir e obedecer. Se eu não acreditar que o meu líder, que eu vou falar daquilo que eu vivo, se eu não obedecer o pastor Marcos Roque, que é meu primeiro líder na direção da igreja do Evangelho Quadrangular, é meu superintendente. Se eu não acreditar que ele é homem de Deus, se eu não obedecer, nada vai acontecer. Então eu creio que ele é um homem de Deus, eu creio que ele tem uma palavra de Deus, e eu entendo que ele não é perfeito. Eu entendo que não é perfeito. Então, quando ele fala, eu obedeço, ainda que eu falo, olha, tem alguma coisa que não está legal, compartilho isso em não ver que tudo ele está correto, mas eu obedeço, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Mas tudo que ele faz, quando eu falo de tudo está correto, eu não estou falando nada com pecado não, tá, amados? Não tem nada relacionado a isso. Ele é um homem de Deus, é um homem sério, é um homem que jejua, é um homem que ora, é um homem que busca da palavra de Deus, busca direcionamento de Deus, só que ele é santista, por exemplo. Então eu já acho que por aí ele já está errado. Ele tinha que ser corintiano, Deus é fiel. E aí ele fala para mim, mas Deus manda ser santos como eu sou santo. Eu falo, mas Deus é fiel. Então não vai em tudo funfar, como diz a Manu, não vai dar tudo liga. Mas é preciso acreditar, crer que ele é um homem de Deus. Então eu obedeço. E eu preciso obedecer para viver a glória de Deus. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Tudo aquilo que é falado, que é fora da palavra de Deus, eu não obedeço. Mas tudo aquilo que é dito, que é direcionado dentro da palavra de Deus, eu obedeço. Porque quando eu obedeço, vem as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Amém ou não amém? Amém. E o Senhor me deu esse tema desta mensagem. E eu convido você a abrir em Ageu capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. E eu quero trazer 2 pontos nesse mesmo assunto que eu vou compartilhar hoje pela manhã. Ageu capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Eu vou trazer 2 aspectos desta casa. Diz assim: por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus
caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Feche os teus olhos um instante. Espírito Santo de Deus, quero te louvar, Senhor. Quero te bendizer e te adorar, porque a tua presença é real, Senhor. Pai, assim como eu vejo, Senhor, o céu sendo rasgado, Senhor, aquilo que impedia, Deus Todo-Poderoso, a nuvem que impedia, Senhor, da glória do manifestar, ela sendo rasgada, Pai, e a tua glória descendo neste lugar, Senhor. Assim eu compartilho com os meus irmãos, Senhor, e eu clamo, Pai, vem, Senhor, como um vento impetuoso no nosso meio, Senhor, e move e abale as nossas estruturas, Senhor, pois queremos ser totalmente Deus. Tira, Senhor, a começar em minha vida, tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não pertence a ti, papai, assim como sobre a igreja do Senhor nesta manhã, e faça o teu querer, e faça a tua vontade, papai, e que a tua palavra seja clara aos nossos ouvidos, e tudo aquilo que o inimigo arquitetou, tudo aquilo que ele preparou para nos impedir de receber a tua palavra, já caiu por terra, em nome de Jesus. E venha o teu reino, para a glória do teu nome. Todos dizem amém, Jesus, amém. Amados, é muito interessante e essa história do livro de Ageu, desse tempo do Ageu, 2 capítulos, um profeta que aparentemente falou tão pouco, né? Mas estudando a palavra de Deus, nós vemos que ele estava profetizando também, junto com Zacarias, e no mesmo tempo, no tempo de Neemias, no tempo de Esdras, quando houve a reconstrução do templo, e Ageu, ele foi usado diversas vezes para a reconstrução do templo, para ministrar a voz de Deus. E quando nós olhamos lá no livro de Esdras, depois eu convido você a ler o livro de Ageu e depois o livro de Esdras, para entender melhor. Amados, é tão lindo você ver o mover de Deus, o agir de Deus. E é interessante que entre o rei Ciro e entre o rei Dário, que foi no período onde houve a invasão da Babilônia pelos medos e os persas, que eles eram esses reis, o rei Ciro, quando ele invade a Babilônia, ele permite que o povo de Jerusalém volte, ele permite que o povo de Deus volte para a terra deles, ele liberta eles, e nesse retorno para a terra deles, eles querem reconstruir o templo de adoração a Deus, e eles têm esse desejo, mas amados, não é porque eles têm o desejo que não vai ter luta, que não vai ter batalha. E acontece entre o período do rei Ciro e do rei Dário, anos onde parou de se construir, onde foi lançado somente os fundamentos e parou a obra. E nesse momento que para aquela obra, é que o Senhor usa o profeta Ageu para trazer essa revelação, porque o povo estava empenhado na obra, e daqui a pouco eu vou compartilhar a respeito disso, e eles pararam. Houve sim os levantes do inimigo, mas também, amados, houveram outras questões que fizeram eles pararem a obra, pararem a construção do templo. E eu quero trazer 2 aspectos. Primeiro, depois de falar um pouco dessa história, para situar, para trazer ao momento que acontece, eu quero trazer 2 pontos interessantes e importantes relacionados à casa. Primeiro,
templo, e a palavra é muito clara a respeito disso. Mas eu quero falar de uma outra casa que temos que tomar conta dela, que é o templo do Espírito Santo. Amados, que são as nossas vidas. Nós vemos que nesse período de Esdras e Neemias, quando eles estão mobilizando para essa reconstrução, nós vemos que o que impediu o povo não foi somente o inimigo que se levantou contra eles para parar, para trazer desânimos, mas eles mesmos, pela inatividade, travaram a obra. Sabe aquela coisa assim, eu encontrei uma dificuldade, eu vou parar, eu vou desistir? Foi assim que aconteceu com eles. O Senhor me lembrou de algo para exemplificar. Não está nem escrito, mas o Senhor me lembrou. Certa vez eu estava num acampamento de jovens da igreja, e a gente estava brincando, jogando vôlei com bola de basquete. Alguém já fez isso? Não? Sempre tem uns doidos para fazer umas coisas dessas. Bola de basquete pesada. E naquele momento eu fui dar uma cortada na bola. E quando eu fui dar a cortada, acertou meu dedo. Meu dedo ensacou. O gordo, o inchado, verde já, roxo. Ficou horrível meu dedo. E eu machuquei o dedo da mão. Porém tinha um campeonato que estava acontecendo. E aí eu falei assim, puxa, não posso jogar no campeonato. Só que o campeonato era de futebol. E o dedo que eu machuquei era o dedo da mão. Quando na verdade, amado, eu estava conversando com a pastora na época. Estava ali no Somebody Love e tal, não tendo ideia e tal. O Somebody Love revelei minha idade, né? Meu Deus do céu. Estava lá conversando com ela, vamos tomar um sorvete ali no acampamento. Menino, vamos jogar bola. Não, jogar bola não consigo, meu dedo está machucado. Rapaz, meu dedo do pé ou da mão? Eu falei, é da mão, mas e se bater na minha mão? Então, assim aconteceu com o povo. Assim como eu fiz naquela época. O time acabou jogando. Nem lembro se ganhou ou se perdeu. Mas eu nunca não joguei não. Mas eu voltei. Estou casado hoje, aleluia. Fiz mó golaço. Mas o povo estava encontrando empecilhos para trabalhar na obra de Deus. O povo aqui, eles estavam inativos. Eles encontravam oposição acontecendo e falavam, eu não posso. Quando eles viam o inimigo, falavam, eu não posso. Quando o tempo estava fechado, eles falavam, eu não posso. Quando estava sol demais, eles falavam, eu não posso. Eles levantando empecilhos. O maior problema não era a oposição, isso a história conta, amados. E eu quero falar então desse primeiro templo, que é o templo do Espírito Santo, que somos nós. Que hoje nós estamos ouvindo muito a respeito de eu tenho que viver bem, eu tenho que ter saúde, eu tenho que fazer para que eu possa estar bem. Então eu vou me envolver quando dá, eu vou me envolver quando eu quero, eu vou me envolver quando eu estou disponível, quando na verdade, amados, nós fazendo isso estamos deixando de cuidar do templo do Espírito Santo. Desde que lançou aquela música que ficou batendo na cabeça de todo mundo, do lado, cada um no seu quadrado, as pessoas falam, é isso que eu quero viver no meu quadrado, eu não quero mais estar ligado, tudo que eu quero é meu desejo, se o outro quer eu não estou nem aí, se alguém está precisando eu não estou nem aí, eu preciso cuidar de mim, eu preciso pensar em mim, e isso virou algo, amados, no meio evangélico, um termo muito comum. Eu preciso viver, eu preciso estar bem, eu preciso fazer o que eu quero, enfim, eu trabalho, enfim, Deus não me chamou para sofrer, Deus não me chamou, e aí vem pensamentos positivos, e aí vem PNL, e aí vem
que nenhuma delas está ligada à palavra de Deus. E pegam parte da palavra, mas não o todo. E, eita, deixa eu te falar, uma meia verdade, ela é pior que uma mentira. Se eu pegar só uma parte da palavra e não viver ela na totalidade, eu estou vivendo uma mentira. Outro dia eu estava conversando com o Lio, e ele estava dizendo: pastor, mas o Senhor Jesus disse, o que adianta vocês fazerem isso, os fariseus, se jejuarem, irem nas praças, mas não fazerem aquilo que é espiritual, não cuidarem. E assim, amados, muitas vezes, nesse mundo que está sendo tão bombardeado por isso a importância de saber a raiz da onde a pessoa vem, por tantos pensadores, tantos influencers, influenciadores digitais e tudo mais, e tantos pensadores que pegam parte da palavra, mas não conhecem ela profundamente, não vivem, só olham as rosas e querem tirar os espinhos. Amado, deixa eu falar uma coisa: toda rosa tem espinho. Toda rosa tem espinho. Mas tem um detalhe, amados: o Senhor, Ele nos dá habilidade para trabalhar nos espinhos também. Glória a Deus. Ele nos dá habilidade para trabalhar nos espinhos. O que são os espinhos? São dificuldades, aquilo que muitas vezes machuca. E nós vemos isso acontecendo com Jesus. Na hora, amados, que Jesus estava lá fazendo o milagre da ressurreição, todo mundo pulava e celebrava, e ele festejava também, porque a glória era de Deus. Amém ou amém? Mas na hora que ele estava carregando a cruz, amados, ele também glorificava a Deus. Glória a Deus. Então precisamos entender que temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Alguns versículos, amados, que estão esquecidos. Alguns versículos que as pessoas não se preocupam mais em falar. Porque quando fala, dói. Davi, vai precisar ser bem ligeiro, eu não te passei perdão, filho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. Eu vou citar alguns versículos, vou ler e depois você anota, você assiste de novo. 1 Coríntios 10, 33. Também eu procuro agradar a todos, o apóstolo Paulo está dizendo, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Calma aí, o apóstolo Paulo está falando que ele procura agradar a todos. Você não vai agradar a todo mundo, nem Jesus agrada a todo mundo. É verdade, amados, mas eu vou procurar agradar todo o quanto possível, sem fugir da palavra, sem fugir da direção da palavra de Deus. Eu vou fazer porque eu sei que Jesus tem algo novo para mim. E sabe o que Jesus tem? A salvação para essas pessoas. Então isso me ensina a servir. Glória a Deus. Isso me ensina a servir. Pastor, mas é ser cristão? Jesus fala assim: se alguém pedir para caminhar uma milha, caminhe 2 milhas. Se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. Eu não, pastor. Já sou ligeiro. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Isso me ensina a abrir mão da minha vontade. Se aquilo que eu estou fazendo está levando meu irmão a pecar, eu preciso parar de fazer. Mas em minha vontade, eu vou ligar para o que os outros dizem. Não estou falando de você ligar para o que os outros dizem. Eu estou falando que se você faz algo que está levando o teu irmão a pecar, é melhor você não fazer e ver ele salvo em Cristo Jesus do que ser um tropeço na vida dele. Isso me ensina então a abrir mão da minha vontade. Romanos capítulo 14, versículo 13. Portanto,
abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemo-nos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Isso me ensina a perdoar e não a julgar. Sabe, amados? Eu não quero nem me aproximar, eu não estou nem aí. Deixa ela se virar. Opa, calma aí. Eu não vou julgar. O que aconteceu? Qual foi a história dessa vida? Como essa pessoa viveu até agora? Calma aí, como que eu posso apresentar Cristo para ela? Isso me ensina a perdoar. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Isso é forte. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Não damos motivo de escândalo. Amados, isso me ensina a santidade, a ter o estilo de vida santo. Se eu for fazer alguma coisa então, amados, eu preciso pensar como eu vou alcançar uma vida para Cristo. Aquilo que eu faço, como que eu vou gerar vidas para Cristo? Eu tenho certeza total, amados, hoje é Santa Ceia, amém? Eu mandei uma mensagem lá no grupo do Ministério de Música, de Louvor, que é música e dança junto e tal, e ali eu falei, amados, vamos de roupa social amanhã. A gente combinou assim, a gente estava aqui e combinou dessa forma, de virmos social. E aí, de repente eu chego aqui, eu apareço de bermuda e camiseta regata. Aí levanto o bração peludo, aleluia, paz, irmãos. Alguns vão falar, paz, pastor, tudo bem? Outros vão falar, misericórdia, o pastor está em pecado. E aí assim, se eu vou criar um escândalo, eu não vou fazer. Amados, precisamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele não é qualquer coisa. Pastor, então quer dizer que eu tenho que passar vontade de tudo? Você tem que mergulhar na palavra de Deus, porque Deus supre todas as suas necessidades, de nada você terá falta. Então não vai ter vontade de nada. O problema quando mergulha no mundo é que é as coisas do mundo. E amados, olha só, precisamos entender e viver essa santidade. Enquanto a pessoa está só no próprio desejo, ela está no egocentrismo, quando na verdade a Bíblia nos ensina a viver o cristocentrismo. Cristocêntrico, Cristo estar no centro de todas as coisas, vivendo pureza e vivendo santidade, aleluia. O Senhor me chamou para isso, mas tem um detalhe, o Senhor também te chamou para isso, para vivermos essa pureza, essa santidade. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, quantos aqui querem uma chave para que você possa ter uma vida para agradar a Deus? Você quer uma chave aí para você? Pastor, eu estou vivendo desse jeito até hoje, então até hoje eu vou te dar uma chave aqui. 1 Coríntios capítulo 10, 31. Eu estou na primeira parte, aleluia, glória a Deus. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você vai comer, seja para a glória de Deus. Você quer ter uma vida santa? Tudo que você for fazer, veja se é para a glória de Deus. Para na frente do espelho lá, mano. Dá uma olhada na frente do espelho. Senhor, essa roupa está para te glorificar? Tá, opa, então beleza. Senhor, esses 3 pratos de comida que eu estou comendo, não é para te glorificar? Amado, se você ouvir sim, pode ter certeza que é o inimigo. Não é Deus falando com você não. Tudo fazer para a glória de Deus, amado. Você vai assistir um filme? Assista para a glória de Deus. Você vai ouvir uma música? Ouça para a glória de Deus. Você vai estudar? Estude para a glória de Deus. Amados, eu gosto muito desse assunto de desenvolvimento pessoal. Só que
muitas linhas, eu encontro muita coisa fora da palavra de Deus. Eu falo, isso eu não quero para a minha vida, isso eu não aceito, isso eu não vou aplicar, isso eu não vou fazer, porque está fora da palavra de Deus. Se está fora da palavra de Deus, eu não quero, porque não vai glorificar a Deus. Você vai dar um rolê no shopping, seja para a glória de Deus, então não faça na hora do culto. Na hora do culto, venha adorar a Deus. Ô Senhor, eu vou fugir, a tua palavra diz, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Nada de resistir ao diácono, venha ter um abraço no diácono, ame o diácono. Não vou para o culto porque a Renata nem me cumprimentou. Então vai cumprimentar ela. Se ela não parar na sua frente, você coloca o pé para ela cair, mas aí você segura. Irmã, tô brincando, né, Rê? A Rê, graças a Deus, é bênção. Então, dá para o teu coração, sabe? Seja bênção. Nós precisamos entender que se não for para a glória de Deus, eu não vou fazer. Eu não estou falando nem ser aquilo que é do maligno, amado. Aquilo que é pecado. Aquilo que é pecado, sabemos que não. Temos que viver dessa forma. Aquilo que é pecado, eu não vou viver em pecado. Mas aquilo que não vai glorificar a Deus, por que eu vou me encher daquilo? Qual o motivo de eu me encher? Qual o motivo? Eu quero conhecer. Outro dia eu recebi um livro, eu ganhei um livro bastante interessante. E eu li aquele livro porque eu queria saber alguns conteúdos que estavam ali dentro. Mas era um livro que falava da Babilônia. E aí depois que eu li, entendi os conteúdos, entendi os conceitos, eu falei, poxa vida, na verdade pegaram um plágio da Bíblia, plagiaram a Bíblia, pegaram princípios, pegaram princípios de dentro da Bíblia e aplicaram na Babilônia. E sabe o que aconteceu? O princípio aconteceu lá. Deu certo na vida daquelas pessoas, porque pegaram princípios bíblicos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é filho de Deus. Você tem essa palavra na palma da tua mão. Você tem essa palavra no teu coração. O princípio ele vai acontecer na tua vida. E no final, você que tem Jesus como Senhor, você vai para o céu. O que acontece? As pessoas elas pegam princípios, aplicam e dão certo. Só que elas não pegam toda a verdade da palavra, que Jesus é o centro. E elas não são salvas. Eu e você, nós temos como primeiro a salvação. E demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então precisamos cuidar desse templo. Precisamos deixar o nosso pensamento, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso agir ser dirigido pelo Espírito Santo. Cuidando do templo desta forma, amados. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: não falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Amém? Então precisamos cuidar desse templo do Espírito Santo, a minha vida ser dele. E então eu quero falar do segundo ponto, que é da casa do Senhor, do templo, da igreja, amados. Lá em Ageu capítulo 1, no versículo 4, ele disse assim, Ageu capítulo 1, versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas mesmo, 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Acaso é tempo de vivermos dessa forma, enquanto a casa do Senhor continua destruída? Isso está mostrando que o povo deixou de cuidar da casa, de reconstruir a casa, para cada um cuidar da sua vida pessoal, para cada um fazer o que queria, para cada um agir conforme desejava. Ninguém mais olhava para a edificação do templo.
do templo, existia oposição? Existia oposição, sim. Os inimigos de Cute se levantaram para travar batalhas, para oprimir eles. Então existia, e aí quando eles recebiam isso, eles falavam: ah não, vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha casa, vou tratar das minhas coisas, do que eu tenho que deixar. O povo estava mais preocupado consigo mesmo, e eles também estavam desanimados. Diga assim comigo: desanimado não. Desanimado não. Lembrei das crianças, né? Desanimado não. As crianças cantavam isso, eu também cantava quando eu era criança. E eles ficavam desanimados. Por que eles ficavam desanimados? Por causa da afronta. Sabe, o problema maior não era a afronta, não era a oposição, era quem estava perto deles. Esdras capítulo 4, versículo 4. Olha só. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e o atemorizá-los para que não continuassem a construção. Pode deixar aí um minutinho. A gente da região começou a desanimar. A gente quem? Versículo 5. Pagaram alguns funcionários, então o povo do meio deles, para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei dos persas. Olha só, amados, a questão não era quem estava longe, é quem estava perto. Pega essa na tua vida. Se você quer deixar o desânimo de lado, veja as pessoas que estão ao seu redor. Se começar desânimo, amado, você já pega essa pessoa, já bota a mão dela, já arrepende em nome de Jesus, fala: fica animado em nome de Jesus, dá 3 cafés nela, para ela ficar animada. Fala: ânimo, o Senhor é contigo. Diga assim para o seu irmão: ânimo, meu irmão, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ânimo, aleluia. Sabe, amados, o problema é quem estava perto. E esses que estavam perto estavam sendo pagos ainda. Eles estavam sendo pagos para atemorizar. Eles estavam sendo pagos para se opor. Eles estavam sendo pagos para frustrar. Tem algumas pessoas, amados, que parece que é enviado de Satanás mesmo, para trazer desânimo, para trazer frustração, para trazer angústia, para trazer medo. Mas deixa eu te falar uma coisa, amados. Nós precisamos entender, aquele que é de Deus, que o nosso ânimo e a nossa fortaleza vem de Deus. Ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. A palavra do Senhor diz que aquele que tem a palavra do Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Amados, fluirão, água viva, água viva. Água viva não desanima, água viva não para, água viva não causa dengue, água viva, ela causa uma revolução ao redor. Deus te chamou para fluir rios de água viva do teu interior e alcançar pessoas que estão do teu lado. O Senhor te chamou para isso, amados, para fluir esses rios de água viva. Tem pessoas que elas carregam, amados, dor, tristeza, frustração, angústia. Tem pessoas que carregam isso na vida. Eu aceitei Jesus no coração, só que a pessoa vive lembrando das dores. Ela fica sempre lembrando do passado. E aí o que ela vai compartilhar? Dor, sofrimento, angústia. Ela vai ficar vivendo isso. E eu posso te falar uma coisa: isso, quando você começa a ouvir, começa a entrar na tua vida. Meu irmão, quando alguém começar a trazer dor, tristeza, angústia, desânimo, quando você ouviu a pessoa, você fala: filha, vem cá, eu quero orar por você. Eu vou orar por você. Meu Jesus vai ressuscitar a tua vida. Alguns creem, aleluia. Eu falo: deixa eu orar por você. O problema é quando a gente começa, quando fala a concordância, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, meu irmão. Tá difícil, né, Gracinha? Tá complicado as coisas, Gracinha, não tem muito o que fazer não, Aí pronto,
Daqui a pouco você está chorando com a família. Pronto. Opa, tá assim, tá, pastor, vem cá, vamos orar nessa situação, Deus vai fazer algo novo. Eu não estou falando que você não pode compartilhar, meu irmão, estou falando de estilo de vida. O Senhor te chama para ser uma pessoa diferente. O Senhor não fala que você não vai ter luta, mas Ele fala que em toda luta Ele estará com você. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Aleluia. Precisamos ser direcionados, amados, pela palavra. Precisamos ser guiados pela palavra. Mas quando o Senhor usou a vida de Ageu, é porque ele tinha algo novo a fazer. Quando o Senhor estava chamando Ageu e falando para Ageu e Ageu falando para o povo: olha, acordem e despertem. Vocês estão cuidando da casa de vocês e não da de Deus? Amados, o Senhor Ele fala conosco para nos despertar, não para nos matar. O inimigo ele vem para nos matar, roubar e destruir. Quando o Senhor envia a palavra dele, é porque Ele quer mudar, é que Ele quer nos colocar na rota da bênção, é que Ele quer nos colocar na rota do que Ele planejou para a nossa vida. Quando o Senhor fala conosco e nos desperta, é para nos aplumar com as bênçãos que vêm do céu para nós, com aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Precisamos entender isso e ver essa mudança que o Senhor quer fazer. Ageu capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, aleluia. Amados, o Senhor não estava falando com o povo à toa, mas Ele estava falando porque Ele queria trazer uma mudança de história. Diga assim comigo: mudança de história. Aleluia, aleluia, mudança de história, glória a Deus. E então Ele diz: coragem, Zorobabel, declara ao Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara ao Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Não tenha medo. Amados, o Senhor trouxe uma direção e o povo começou a despertar. Opa, vamos cuidar da casa do Senhor, vamos levantar o templo, vamos erguer. Opa, mas tem os inimigos. E então o Senhor envia a palavra dele. Meu irmão, o Senhor envia essa palavra de fortalecimento na tua vida, em tempo de desafio, em tempo de luta, em tempo de dificuldade. Coragem, porque o Espírito Santo Ele é na tua vida. Coragem, não tenha medo. Sabe, amados, hoje nós somos dependentes totalmente do Espírito Santo. E já vimos o que Jesus fez. E Jesus Ele nos renova. Mas, amados, para que Jesus possa nos renovar, nós precisamos ser confrontados. E precisamos entender que Ele é o Senhor e que nós somos servos. Eu preciso entender que Ele é Senhor e que eu sou servo. Eu preciso entender que Ele dá a direção e eu obedeço para viver a glória dEle na minha vida. Eu preciso entender, eu preciso viver isso na minha vida. E não somente cuidando do templo, da construção do templo, amados, mas também de casa em casa. Nós vemos isso, o povo primitivo, da igreja primitiva, fazendo, agindo desta forma. Eles de casa em casa iam compartilhando a palavra. De casa em casa eles iam se ensinando, se alegrando, comendo junto, glorificando a Deus. Precisamos entender esses princípios, que cuidar da casa, eu preciso cuidar, amados, não é de uma, mas é de tudo aquilo que está ao meu redor, de todas as casas, do templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar da igreja, mas eu preciso cuidar das casas, ministrando a palavra. Lógico que eu não vou chegar, não vou entrar na casa do Gleitson e falar: Gleitson, você tem que mudar isso, meu, você tem que pintar essa parede, você tem que arrumar essa porta, você tem que trocar essa lâmpada, Gleitson, você tem que... Eu não vou falar isso para ele, claro que não.
Mas quando eu falo cuidar lá da casa, é ir lá ministrar a palavra do Senhor ali dentro. Compartilhar casas de paz, aleluia. Células, é isso, amados. Precisamos cuidar. Diga assim para uma pessoa do teu lado, mas diga com voz de trovão: coragem, o Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Obrigado, querido. Sabe, irmãos, precisamos entender que este povo, ele estava vivendo, eles não estavam se prostituindo com outros deuses, eles não estavam vivendo a mentira, eles não estavam vivendo a adultério, não. Mas cada um estava cuidando somente de si. Então, quando cada um cuidou somente de si, eles deixaram de viver o primeiro amor. Quando cada um começou a cuidar de si, eles deixaram de viver o primeiro amor. Buscar primeiro o reino de Deus. Nós vemos em Apocalipse o apóstolo João recebendo uma visão e uma direção da igreja que fez exatamente isso. Esqueceram do primeiro amor. E quantas vezes nós nos importamos tanto com nossas coisas e nos esquecemos do primeiro amor. O povo estava tão intertido cuidando da casa, eles não estavam, amado, pecando. Entendam uma coisa, eles não estavam se prostituindo, eles não estavam fazendo aquilo que os afastava de Deus, mas eles estavam praticando aquilo que Deus não era em primeiro lugar. E o Senhor chama a atenção deles para isso, para mudar essa história. E o Senhor fala no meu coração e no teu coração que é tempo de mudança de história, é tempo de voltarmos totalmente ao Senhor. Então tenha coragem, meu irmão, tenha coragem em nome de Jesus. Ageu capítulo 2, versículo 8, versículo 9, diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Segura aí, meu irmão, profetizo na tua vida: a prata e o ouro é do teu Pai. Lembra do glória a Deus? Quando você concorda, a prata e o ouro é do teu Pai. Ai, mas eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que correr. Calma, meu irmão, o Senhor vai te dar estratégia. Faça as coisas no tempo certo, que deve ser feito. Não estou falando que você não deve fazer nada, mas eu estou falando que a prata e o ouro pertencem ao Senhor, o seu Deus, o seu Pai, e Ele quer entregar para você. Versículo 9: a glória deste novo templo, aleluia, será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. O Senhor tem a glória para compartilhar na tua vida. Ele quer se mover na tua vida, Ele quer se mover através de você. Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida, Ele quer derramar algo novo. É tempo de viver o novo de Deus, é tempo de viver o novo de Deus. É neste lugar que Ele quer estabelecer a paz, amados. É neste lugar que o Senhor quer fazer o sobrenatural. Para isso, amados, é necessária atitude. Nós recebemos a palavra, agora eu preciso agir, eu preciso ter uma ação. O Senhor liberou a palavra dele sobre as nossas vidas. Eu preciso me mover, eu preciso tomar posse, eu preciso viver na direção dessa palavra. Então, sabe, amados, quando o Senhor deu uma direção quanto ao ouro e a prata para Ageu, é que o Senhor estava dizendo: ei, eu vou suprir todas as coisas, aleluia. Eu vou suprir todas as coisas na construção do templo. Amado, pega essa palavra, eu creio, esse prédio já é nosso em nome de Jesus. Virá recursos, Deus vai colocar recursos também na tua mão, amado. Aleluia, é aquilo que Ele colocar na tua mão. Se prepara, porque Ele vai multiplicar. Glória a Deus. Ele vai multiplicar, tem sobrenatural acontecendo, tem coisas acontecendo, bênçãos sendo liberadas das regiões celestiais sobre a tua vida neste momento. Pastor, mas como eu faço isso então? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
Quantos aqui querem viver a glória de Deus? 2 Crônicas 7,14. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar de maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor.